paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe essa manhã de todos nós, né? Mais uma palavra do Senhor para nos cingir de força, né? Na graça, na paz do Senhor, fortalecer a nossa alma, pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o que nos cinge de força, todo dia para nós, né, nós adorar a Deus, para toda a honra e glória dele, né, não para nós, mas sim para ele, em nome de Jesus. Então eu vou ler a palavra aqui, 2 Timóteo 2, 3, 2 Timóteo 3. A extrema corrupção nos últimos tempos, glória a Deus. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconcilíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-se, porque deste número são os que se introduzem. Nós estamos falando aqui desse tempo, agora, do jeito que está o mundo, mas hoje o mundo está assim, né, corrupto, do pecado, das arenças, guerra, né? Mas hoje eu vou falar dentro da igreja, dentro da palavra do Senhor, porque nós precisamos da palavra de Deus, devemos estar diante de Deus, porque ele diz na palavra, aquele que está comigo, eu estarei, mas aquele que me negar, eu também o negarei, né? Então nós temos que estar diante de Deus, e sabendo que Deus é Deus, ele manda, né? Então é tempos trabalhosos, e isso nós temos tendo dentro da nossa igreja. Nós temos que estar aprendendo dentro da casa do Senhor. Não podemos ficar sem a palavra de Deus. Todos nós temos que ter a salvação da alma. Mas hoje eu vou falar da presença de Deus dentro da igreja, né? Porque hoje se pergunta muito, a gente vê às vezes na internet, ou pessoas perguntam, né? O que é quando nós falamos, né? Do que nós não podemos fazer na igreja. Mas não é na igreja, é em nossas vidas, a vida cristã, né? O que é o pecado para Deus? Quando Deus diz na palavra dele, né, que quando nós devemos se dividir, deixar do mundo, quando Deus nos busca, o que nós se batizamos? Então nós temos que andar no caminho estreito. Nós saímos do caminho largo. Nós somos, né? Então se pergunta muito assim, mas o que é tudo? Deixar de todo o pecado. A igreja hoje está do modo assim, é moda. Para a igreja hoje, para os cristãos dentro da igreja, para pastor, para os pregadores, se tu tá morando na praia, se a tua mulher, a tua filha quiser botar o biquíni e vai para a praia, pode ir. Se quiser botar uma roupa curta para ir para a igreja, pode ir. Se quiser botar um batom, andar toda maquiada, e as mulheres do pastor, unha pintada, né? Porque o Senhor limpa de dentro para fora. Aí tu vai dizer assim, mas é pecado andar desse jeito? É. Porque nós temos que ser semelhante a Deus. Nós temos que deixar das nossas vaidades de dentro para fora. Deus nos limpa de dentro para fora. Então, quando diz que temos de deixar as vaidades da raiva, do ódio, da mentira, da corrupção, da azareza, da iniquidade, então é de dentro para fora. Não ter ódio no coração, né?
Então tudo isso hoje tem dentro da igreja. Tu vai dar paz para alguém, não tem paz. E isso diz na palavra. Né? Lógico que nós não podemos se incomodar com isso, não devemos mudar de igreja por isso. Porque tem a perseguição dentro da igreja. A igreja é perseguida, mas ela não é destruída. Mas nós temos que olhar por dentro de nós e pedir a Deus. Que nós temos que tirar algo de dentro de nós. Se nós temos alguma coisa com o irmão, se nós estamos andando errado dentro da igreja, então hoje tudo pode. Né? É festa dentro da igreja, vendendo coisas dentro da igreja que não pode, porque isso tudo está na Bíblia. Né? Adolescentes estão aprendendo a andar com qualquer roupa da igreja, anda com roupa curta, batom, unha pintada, né? Pintando o cabelo de azul, de vermelho. Né? Então isso é semelhante a Deus? E os pastores, né? Eles mesmos falam às vezes, meu filho está assistindo filme, assistindo desenho, que nem desenho hoje se pode assistir. Nunca pôde, né? Porque um desenho hoje mostra arma, mostra as coisas que estão acontecendo no mundo, ensinando o teu filho a ir para o caminho do mal. Jogando videogame. Então tudo isso o crente hoje pensa que pode. Né? Isso não pode. Televisão, filme, novela. A novela ensina coisas terríveis. Né? Ensina separação de casal, ensina tudo. Drogas, ensina de tudo. Filme. Né? A gente vê pessoas às vezes falando, pessoas crentes, né? Bebendo cerveja, tomando álcool, tomando bebida de álcool. Não. A separação do mundo o que é? É você ser santo para Deus. Aí você diz assim, mas Deus vai lapidando. Mas tem crente dentro da igreja que está 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos dentro da igreja e não deixou disso ainda. Ele está em pecado dentro da igreja. Porque tudo isso ele faz. Mulher de pastores, tu não vê orando dentro de uma igreja, é desfilando para cima e para baixo, porque está de salto alto, quer mostrar o por fora, porque para dentro não tem nada para Deus. Não busca Deus. Deus fala na Bíblia, não me invocam, não estão me invocando, não busca Deus. Enfeito a igreja, roupa bonita, sapato bonito, carro, um mais bonito que o outro ali na frente da igreja, só que para Deus não tem nada. Para Deus não tem pureza de Deus, para Deus não tem mão para cima, não tem glória. Para Deus não tem né, tu não vê. Tem gente que entra dentro da igreja, não ora mais. Não tem mais oração dentro da igreja, não tem oração dentro de casa. Não invoca Deus. Isso não é que Deus mostra dentro da igreja. O Espírito Santo mostra que estão fazendo isso na palavra de Deus. Isso está tudo escrito na Bíblia. Né? Então, cadê a limpeza do coração? Cadê Cristo dentro da igreja? Vendendo coisas dentro da igreja. Ensinando os jovens, ensinando as crianças. Não traz a criança para sentar, né? Criança já de 5 anos, 4 anos, dentro de uma sala, aprendendo não sei lá o quê. E os pais deixam. Coisa que tem que ficar dentro da igreja na hora, porque diz, traz as minhas crianças, diz a palavra de Deus, para ver o culto desde pequeno de colo. Então, estão mentindo. Né? As viúvas, cuidar das viúvas, dos órfãos. Então, come o dinheiro da viúva. Esse negócio de estar fazendo bolo dentro da igreja, fazendo comisanha dentro da igreja, pedindo para elas para vender coisa, né? Vende em outro lugar, não precisa ser dentro da igreja, porque diz: a minha casa é casa de oração, é casa de temer a Deus, não de vendas, de ladrões. Tudo isso está na palavra de Deus. E pensa que vão ficar assim. Não fica assim. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Né?
Nada passa de ser recebido diante de Deus. Então o crente pensa que ele pode andar na moda dentro da igreja. Ele pode ir de saia comprida dentro da igreja, ele pode ir todo engravatadinho dentro da igreja. Agora lá fora, ou mesmo dentro da igreja, tu escuta. Eu assisti um filme ontem com meu filho. Eu fiz isso ontem com meu filho. Mas coisa que é do mundo. Porque tu tem que separar a separação do mundo que é. Aonde você ir, você não fazer as mesmas coisas que o ímpio. E hoje a igreja está trazendo as coisas ímpias, as coisas imundas para dentro da igreja. Hoje não tem. Tu olha para a irmã, tu olha para um pastor, tu às vezes tu não vê diferença entre o ímpio e o cristão dentro da igreja. Tu não vê. Porque tá igual. Pro crente hoje pode beber cerveja, pode ir pro bar, a mulher pode ir de biquíni, pode andar o homem sem camisa dentro de casa, a mulher pode andar de roupa curta, de calça, pintar o cabelo. Então quando Deus limpa, Ele limpa de dentro para fora. Mas nós temos que aceitar isso. E andar como Cristo. Ser semelhante a Cristo. Ser semelhante é ser igual. Trazer as coisas boas para dentro da tua casa. Como é que um pastor hoje quer ensinar se ele não sabe cuidar da casa dele? Se ele deixa uma mulher andar do jeito que ela quer? Dentro da igreja? Hoje tu não vê um pastor mais falando que vai no hospital visitar? Tu não vê um circo de oração mais se juntar para ir para um lugar assim? Não. É chazinho não sei aonde lá com o pastor de igreja, É chazinho, é café, dentro da igreja hoje, Tem negócio passar carne, Até dentro da igreja hoje em dia tem negócio de assar carne, tem churrasqueira dentro da igreja. Fora da igreja, mas faz aqueles negócio grande para ter festa dentro da igreja. A palavra de Deus diz: a minha casa é casa de oração. É de joelho no chão, é buscar, é glorificar o nome de Deus. E hoje está uma bagunça. Não busco mais direito a Deus. Aqui também em Coríntios, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu misericórdia, da reconciliação. Isso é Deus está em Cristo, reconciliando comigo. O mundo não lhes impunando os seus pecados e pôs-nos a palavra da reconciliação. Reconciliação com Deus, andar com Deus, Por isso que Deus, nesse ponto, Sodoma e Gomorra foi destruído, porque o povo não queria escutar a palavra de Deus. Deus falava, mandava os seus profetas falar do pecado que estava aquilo lá. Era estupro, era morte, era briga, era bebedice, o pecado estava demais. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E hoje não é diferente com nós. Porque se nós andar nesse pecado, não querer ouvir a palavra de Deus, não é diferente. Porque o homem é igual nós hoje, não tem nada diferente. A palavra de Deus não muda. Quem muda é o homem. Quem se destrói a si mesmo é o homem. O homem que, se ele não buscar Deus, ele vai se destruir a si mesmo. Aqui em Glória a Deus, eu já li, Não ameis o mundo, aqui em João 2. Não ameis o mundo, nem
o que o mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, há corruptência da carne e a corruptência do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua corruptência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós temos que fazer o quê? A vontade de Deus. Como é que nós queremos levantar nossa igreja? Como é que um pastor, como é que aquele que vai lá para pregar, vai vender coisa lá dentro, o pastor aceita isso, né? O pastor mesmo, de dentro da igreja, né, faz coisa que não é para fazer, porque nós temos que aborrecer a luz, aborrecer as trevas. Então, se tu não aborrece as trevas, tu não anda na luz. Nós temos que andar na luz, porque Deus é luz. Né? Ó, aqui também, João 1. Deus é a luz. Aquele que não anda na luz não tem comunhão com Deus, com Ele. Esta é a mensagem que dele ouvimos, anunciamos, que Deus é a luz. Então Deus é a luz. Então nós temos que ser luz. E não fazendo o que nós queremos. Tu não vê um culto hoje direito. Tu não vê um culto, a palavra de Deus gostosa. Não. Tu só vê falar deles mesmo. Historinha. Ah, porque o meu amigo, eu fui na casa do meu amigo, porque eu não sei o quê, porque eu não sei. Coisas que, olha, tu quase dorme dentro da igreja. Que não é a palavra. Não estão trazendo a palavra de Deus para dentro da igreja. Né? Não estão trazendo a palavra de Deus. É uma mentirada, ensinando jovem, adolescente, os filhos deles mesmo, porque, né, os filhos estão ali escutando. Né? Então, Deus trabalha e lhe dá o fruto. Cadê o avivamento da igreja? Tomando chazinho? Dentro dessas igrejas grandes? Fazendo patotinha? Né? Fazendo lanchinho? Fazendo patota? Para falar de outra coisa, falar de jogo, falar de... Porque hoje a igreja está assim. Se mostra ali, mas nem na igreja estão se mostrando mais cristãos. Tu não vê uma oração direito, é tudo rápido. Tu não vê comunhão com Deus. Porque a igreja diz, a palavra de Deus diz, a minha casa é casa de oração, não de baderna, de bagunça. E hoje estão fazendo bagunça. Mas nós temos que estar na presença de Deus e temos que mudar isso. Aqueles que amam a Cristo, aqueles que estão diante de Deus, temos que estar e buscar. E não desistir. Não temos que desistir de Deus. Da igreja. Porque Deus vai mudar tudo isso. Porque Deus está ali. Quem é forte é Deus. Porque Ele é dono, Ele é cabeça da igreja. Não temos que olhar isso. Nós temos que olhar por nós mesmo, fazer por nós. Não o que estão querendo botar dentro da igreja estão botando. Porque quem vai resolver, quem resolve tudo isso, quem faz, quem dá fruto é Deus. Mas nós temos que buscar esse Deus. Porque Deus castiga. Porque fala na palavra do castigo de Deus também. Estão debochando da palavra de Deus. Blasfamando da palavra de Deus. Rindo. E vem no castigo de Deus. Porque Deus não deixa assim. Porque Ele quer o filho dele no caminho. E o caminho é Ele. A porta é Ele. A luz é Ele. Se tu não quer ir para o inferno, tem que seguir a Deus. Porque tem o céu e tem o inferno. Né? E não é para seguir os dois, né? Nós temos que seguir um ou outro. Hoje é dinheiro, é coisas materiais. Né? E é maravilhoso seguir a Jesus. É maravilhoso. Deus te dá vitória. Deus te dá saúde. Deus te dá paz. Mas tu tem que andar direito na presença de Deus.
né? Buscar a libertação das coisas de fora. Então, aquele crente que diz que está diante de Deus e não está, e não é olhar por olho, Deus mostra pelo Espírito Santo, né? Oh, glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia, Senhor. Então, da obediência, glória a Deus. Então, nós temos que estar diante de Deus, né? Para buscar cada vez mais, né? Andar certinho no nome de Deus, porque a igreja de Deus diz na palavra, nós temos que ser santo, né? Buscar santidade. Aqueles que começam agora, em pouquinho tempo, eles vão aprendendo. Então, eles temos que aprender conosco, né? Então, os pastores, nós temos que mostrar isso, né? E fazer. Deus trabalha, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? E aqueles que saíram, ganharam tanto de Deus, né? Deus fez tanto e hoje desistiram da presença. Volte para Deus. É maravilhoso servir o nosso Pai. Louvar a Ele. Para toda a honra e glória do Senhor, eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Ficam na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Um bom dia. Um bom fim de semana. Ficam na paz. Em nome de Jesus. Amém. Para a glória e honra dEle.